Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Essas são palavras que a gente usa muito pouco, então nós poderíamos entender esse título como: não coloque a vela embaixo de um vaso, embaixo de algo que cobre, não é? O que realmente é um contrassenso. Quando a gente acende, né, uma vela, uma chama, é geralmente para iluminar, para aquecer. Não faz sentido nenhum que a gente abafe e cubra. Então esse é o sentido, né, dessas palavras. E Kardec escolhe, são vários temas que ele entrelaça de uma forma muito bonita. É um capítulo que não tem mensagem dos espíritos, instrução dos espíritos, perdão, mas que é de uma reflexão profunda a respeito, inclusive, do quanto nós muitas vezes não nos damos conta do quanto nós já podemos fazer muito pelos nossos irmãos. Então eu vou me permitir ler um trechinho de um dos evangelhos que Kardec escolhe logo de início, e que ele diz o seguinte, né? Ele começa com um item chamado Candeia sobre o Alqueire, que é o nome do capítulo, e por que Jesus fala por parábolas. E um dos trechos, não é? Um dos versículos que ele escolhe, são dois que estão lá no Evangelista Lucas, que diz assim: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, uma vela, a cubra com um vaso ou a coloque embaixo uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. E em seguida ele ainda coloca, não é, um versículo, já são um trecho maior, são 5 versículos, nós não vamos ler aqui, mas é um trecho em que um dos discípulos chega para Jesus e pergunta assim: por que lhes falais por parábolas? Por que você usa, né? Perguntando para Jesus, você usa parábolas para falar com o povo? E Jesus responde: porque para vós outros, se referindo aos discípulos, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. E aí ele continua mais um pouco: eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem nem compreendem. E aí ele continua, e nós vamos então pegar daqui para fazer a nossa reflexão. Uma coisa que é muito interessante é nós pensarmos, não é, que realmente não faz sentido nenhum nós termos, vamos pensar em luz não só no sentido literal, mas na luz como o conhecimento, aquilo que nos esclarece. A própria palavra tem a ver, né, com claridade, que torna claro. Então, por que Jesus falaria por parábolas se ele queria deixar tudo às claras? A missão dele foi nos ajudar a entender exatamente Deus, que tinha, primeiro Moisés traz uma imagem de um Deus ainda muito punitivo, mas muito coerente com a capacidade de compreensão do povo da época. Ele vem para dizer, olha, né, Deus, como João Evangelista vai dizer depois, Deus é amor. Não existe castigo, existem consequências das nossas atitudes. Então, assim, por que Jesus, que veio nos ajudar a entender, inclusive nos mostrar um caminho de como atingirmos esse reino amoroso, não é? Que Deus nos propicia, por que ele ia falar de um jeito cifrado, difícil? E isso é muito interessante, porque o Kardec vai nos falar assim: tudo depende, como o próprio Cristo fala nessa passagem,
de para quem a gente está falando. A gente não vai ensinar uma equação complicada, cheia de números e letrinhas, não é? Eu que não sou da área das exatas, para mim, olha, aquilo parece grego, não faço ideia do que está ali. A gente não vai ensinar esse tipo de coisa para uma criança que está começando a ser alfabetizada. Então, vai se apresentando a verdade de acordo com o grau de entendimento. E não é diferente com os grupos humanos. Isso se dá tanto no individual quanto no coletivo. Então, com os discípulos, com os apóstolos, Jesus falava muito mais coisas, explicava muito mais sobre os fenômenos, sobre o funcionamento da vida em si, sobre a relação com a espiritualidade, com Deus. Ele falava sobre tudo isso de uma forma muito mais clara do que ele falava, por exemplo, com o povo, que era muito simples, era ignorante, não é? Então, Jesus explica, eu vou falando por meio de parábolas, de histórias, não é? Porque não adianta eu falar coisas que eles não vão alcançar e podem, até o Kardec usa uma figura interessante, ele fala, muita luz às vezes pode ofuscar. Se a gente, né, de repente recebe um foco de luz, se a gente fica até sem enxergar e aquilo se perde. Então, se eu recebo uma informação que não faz sentido nenhum para mim, aquilo geralmente a gente vai descartar o que não faz sentido. Então, Jesus ia falando as coisas, né, por meio de histórias, de metáforas, de parábolas, que são histórias, não é, com um fundo moral. Mas o que é fundamental a gente não esquecer é que o que era essencial para que as pessoas entendessem como realmente alcançar, o Kardec usa uma expressão muito bonita, né? O reino da verdade, o reino do amor, como se relacionar com a vida de uma forma mais tranquila, menos sofrida. Isso Jesus deixava muito claro, né? Sempre baseado em duas coisas muito simples, caridade e humildade. Ele falava para o povo sobre isso, porque não seria nem justo, não é? Que assim ele não fizesse. Agora, com os apóstolos, não, as coisas mais abstratas, mais complexas, aí ele reservava para conversar com os seus apóstolos, lembrando sempre que tudo a seu tempo, tudo dentro do que vai agregar, acrescentar, para que gere frutos, não é? Então, Kardec nos lembra, a própria ciência, assim como o espiritismo, vão revelando as leis naturais pouco a pouco. Isso é muito claro dentro da ciência, né? Uma descoberta, daqui a pouco vem outra, que faz a gente entender ainda melhor o funcionamento, às vezes, de uma doença ou dos fenômenos naturais. Aos poucos, esse conhecimento vai se avolumando até que aquilo faça muito sentido. E no espiritismo, a mesma coisa. Nesse capítulo fica muito claro, Kardec deixa muito claro, em outros também, os espíritos também falam, nem tudo foi revelado ainda. Basta ver que depois do Kardec, principalmente aqui no Brasil, a obra gigantesca, né, de Chico Xavier, através da sua psicografia, ampliando os conhecimentos trazidos por Kardec, ajudando a gente a entender ainda mais o funcionamento da vida, da relação com o plano espiritual. Então, é muito bonito a gente ver que, na verdade, não é que Jesus, então, segrega, para os apóstolos eu dou mais e para o povo não. Ele oferecia e trouxe de acordo com aquilo que era possível para aquele povo assimilar e entender, não é? Então, nem tudo foi revelado, mas o necessário, o fundamental para que eles tivessem ferramentas para o seu crescimento moral e espiritual, isso foi absolutamente dado de forma absolutamente clara. Mas tudo precisa de tempo, que os acontecimentos venham, não é? E aí a maturidade vai se dando. Conosco acontece a mesma coisa, não é?
Às vezes a gente passa por uma situação e se rebela e não entende, se questiona, aí passa o tempo, as coisas se resolvem de uma determinada forma, nós vamos entrando em contato com, né, outras experiências e a gente vai falando, nossa, eu não tinha percebido. É a mesma coisa quando nós estamos falando dos conhecimentos espirituais, a respeito de como a vida funciona, de como, né, as coisas acontecem após a morte física, por que a gente sofre aqui nessa dimensão. Então, tudo no seu tempo vai fazendo cada vez mais sentido. O tempo nos ajuda a nos preparar para ir aceitando o novo. Mas aqui vale uma reflexão que eu gosto sempre de fazer. O novo, para ser aceito, também precisa da nossa postura de abertura. É fundamental que nós não nos fechemos nas nossas certezas. Não é assim porque eu sinto assim, porque eu aprendi assim, porque está escrito assim no livro. Ok, mas troque ideias, leia outros livros, raciocine. A doutrina espírita faz uma proposta importantíssima da fé raciocinada. O que é fé raciocinada? É fé para a gente ficar cada vez mais racional? Não. É para que através da razão, do raciocínio, do pensamento, da reflexão, nós ampliemos a nossa capacidade de compreender as coisas. E isso nos ajude a irmos também modificando a nossa conduta a fim de que a gente possa colher cada vez mais frutos positivos, paz interior. Não anda fácil viver num planeta de provas e expiações em plena transição para mundo de regeneração, muitas coisas acontecendo, muitas dificuldades. Se a gente não tiver uma fé que nos traga argumentos para a gente falar, não, vamos em frente mais um pouco, isso tem uma razão de ser, fica muito difícil. Então, esse é um capítulo que nos convida exatamente a refletirmos sobre como é que a gente também tem utilizado os recursos que estão à nossa disposição para que a gente amplie a nossa forma de entender a vida, de entender o que nos acontece. E isso era tão importante, né, que Jesus, quando ele convida os apóstolos, logo, né, que eles já estavam, assim, ele ainda estava aqui, encarnado entre eles, mas que ele sente que eles já estavam prontos para começar a divulgar a sua mensagem, ele fala, não vades aos gentios. Os gentios eram os não hebreus. Então ele fala, vão falar sobre a boa nova que eu estou trazendo para vocês, para aqueles que têm capacidade de entender o que vocês vão falar. Os hebreus, eles não só acreditavam num Deus único, como eles estavam esperando o Messias, o Salvador. Então, eles tinham mais condição de entender a mensagem do Cristo. E os apóstolos ainda não estavam totalmente preparados, né, para enfrentar os gentios, né, os não hebreus, que não acreditavam no Deus único. Mas Jesus sabia que com o tempo isto se modificaria como se modificou, não é? Pedro, Paulo, onde é que eles plantam de forma fecunda as raízes do cristianismo naquela região? Não é naquela região, eles plantam em Roma. Roma se torna o centro do cristianismo, né? E Roma o quê? Era uma nação politeísta, acreditava em muitos deuses, tinha suas superstições, mas daí já tinha se passado um tempo, os próprios apóstolos já estavam preparados, mais experientes, prontos para darem testemunho se necessário fosse. Então isso é bonito da gente ver que assim, a mensagem de Jesus ela é universal, ela é para todos, não é só para uns e não para outros. Mas há esse cuidado
de ir apresentando as coisas num ritmo tal que a humanidade possa ir absorvendo cada vez mais profundamente. E isso para nós espíritas é uma reflexão muito importante, porque às vezes nos dá angústia dentro da própria casa, entre os nossos familiares, que às vezes não pensam, não entendem a vida da mesma forma que nós, e aquilo nos desgasta, e a gente quer a todo custo trazer a filha, trazer o marido, trazer a esposa, convencer o filho, o amigo. Não, mas não adianta forçar, tudo tem o seu tempo de despertamento, e Kardec fala isso muito claramente. O cristianismo vai triunfar, isso é favas contadas. Por quê? Porque a proposta do Cristo é baseada na verdade, no amor. Não existe nada mais poderoso, mais transformador do que o amor, mas precisa de um tempo. Nós ainda somos uma humanidade muito, me perdoem o termo, eu me incluo nisso, estou aqui, né, reconhecendo junto, mas nós somos uma humanidade muito ignorante moralmente ainda. Nós ainda nos destruímos, nós ainda nos excluímos, nós ainda temos preconceitos, somos intolerantes, somos agressivos. Então, a gente ainda tem uma caminhada grande a fazer. A nossa sorte é que a gente já está refletindo sobre tudo isso. E aí tem essa reflexão, olha, nós já estamos despertando para isso, estamos aqui dispostos a ouvir, não é? a ler um livro que fale sobre esse aspecto espiritual da vida. E aí isso remete a uma outra passagem que Kardec traz neste capítulo, que diz, Jesus diz, os sãos não têm necessidade de médico. Porque Jesus estava reunido com Mateus. Mateus era um publicano. E os publicanos eram muito mal vistos pelos hebreus, porque eles trabalhavam para os romanos na coleta dos impostos. E Jesus está reunido com Mateus, alguns publicanos e várias pessoas, no Evangelho está escrito de má vida. E aí vem os fariseus, que eram super rigorosos no cumprimento da lei divina, super literais, e pergunta para um dos apóstolos, né? Por que o seu mestre se reúne com esse tipo de gente? E aí Jesus dá a pergunta e ele responde, porque os sãos não têm necessidade de médico. Quem são os sãos? Aqueles que já despertaram para a lei do amor, para a tolerância, os que já conseguem pelo menos ter a intenção de cultivar a humildade. É difícil ser humilde. Humilde, gente, não é viver com a cabecinha baixa, não. A humildade é eu não revidar uma agressividade gratuita, é eu não achar que eu tenho a razão sempre, é eu entender e deixar passar, às vezes, uma fala que fala, olha, não adianta agora eu discutir, não por prepotência, não, esse aí não sabe nada, não, mas se eu discutir agora eu vou causar mais estrago do que harmonia. E não dá para falar de humildade sem caridade. Então, quem já consegue pelo menos ter a intenção é fundamental para a gente começar a mudar, ou já consegue vivenciar esses valores, né? A gente pode dizer que já está no caminho da saúde espiritual. Aqueles que ainda não compreenderam, que ainda se revoltam, que sofrem desmesuradamente, que agridem, esses são os que necessitam desta mensagem do Cristo. Então, nesse sentido que Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico. Os doentes da alma, os que não aceitam a vida, não entendendo que a nossa vida é consequência das nossas próprias atitudes atuais e passadas, não é? Os que se perdem na materialidade, na sensorialidade. Esses precisavam e continuamos precisando da mensagem do Cristo. Então, por isso ele se reunia
com aqueles os que levavam, não é, ali as leis mosaicas ao pé da letra, como os fariseus. Esse tipo de criatura não entendia essa postura de Jesus, se reunir com aqueles, né, que tinham todas essas dificuldades. Isso se aplica também aos médiums. O Kardec faz um paralelo com a mediunidade. Então ele vai falar, a mediunidade é uma aptidão, né, um instrumento para a gente entrar em contato com os nossos irmãos no outro plano. Porém, o bom médium não é aquele que, nossa, recebe, né, dá passagem, faz psicofonia, que psicografa, que recebe o mentor. Não, o bom médium, ele vai falar, olha que interessante, é o que é simpático aos bons espíritos e é assistido por eles. Por quê? Porque tem uma conduta moral, amorosa, correta, adequada. Mas então, Bia, tem tantos médiuns que a gente sabe que não é uma pessoa correta. Por que Deus permite eles terem esse dom? Porque eles são os que precisam receber mais de perto esse tipo de mensagem. Mas é claro, se usarem a mensagem dos bons espíritos, se usarem inadequadamente, vão perder essa aptidão. Os bons espíritos vão se afastar, não é? Mas é importante a gente não ter uma visão tão estreita, né? No sentido de, aquela pessoa é especial. Todo médium é um servidor. Todo médium pediu para trabalhar, para servir, pelas suas razões, porque ali é uma oportunidade dele também se melhorar. Mas o fundamental é então que ele entenda que quanto mais ele se trabalha moralmente, mais iluminado, vamos dizer assim, mais positivo é esse intercâmbio com o plano espiritual. Mas para isso, e eu vou emendar para a gente ir se dirigindo para o fim, né, com a outra mensagem, outra passagem do Evangelho que Kardec coloca nesse capítulo, que é sobre a coragem e a fé. Não é fácil, muitas vezes, a gente não se deixar levar pelo mundo. A gente é convidado muitas vezes, não tem problema, é só hoje. É só um pouquinho, o que tem? Às vezes nós somos convidados a abrir mão da nossa postura correta. Então, o que vale para os médiuns, vale para nós também. Se nós queremos estar assistidos, na presença de amigos espirituais, comprometidos com o amor, comprometidos com o nosso crescimento, é importante a nossa conduta correta também, amorosa, gentil. E é por isso, então, para a gente realmente terminar, que Kardec também coloca uma outra passagem do Evangelho, no finzinho, que ele fala, né? Jesus fala: quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la. No sentido de que cada um de nós precisa aprender a carregar, esse é um termo que está lá, carregar a própria cruz. Viver as dificuldades entendendo que aquilo é uma oportunidade de crescimento e de entendimento de coisas que nós deixamos para trás. Não quero saber, dane-se o outro, eu vou pensar em mim. A conta vem, mas não como um castigo, mas como uma oportunidade de eu entender que tem uma outra forma de viver que vai trazer para mim consequências muito melhores. O Pai não tem outro objetivo que não o de nos ver cada vez melhores, cada vez mais felizes, mas através das nossas próprias ações. E aí eu gostaria de terminar com uma frase do Emmanuel sobre esta primeira passagem de não acender uma vela e colocá-la embaixo de um vaso. Emmanuel diz assim: a nossa existência é a candeia viva. Ele está dizendo, nós somos luz, nós podemos ser luz onde nós estivermos, através de uma palavra, de um gesto, de um convite, a uma conversa, a um socorro, a um acolhimento.
depende única e exclusivamente de nós. Então, que nós nos lembremos disso. Somos todos candeias, mas será que somos candeias que realmente estão iluminando não só o nosso próprio caminho, mas daqueles que estão à nossa volta, através das nossas atitudes, das nossas palavras? Então fica esse o convite. Eu agradeço profundamente a atenção de todos vocês, espero que a reflexão possa ter sido útil de alguma forma. Os convido, como sempre fazemos, a lerem o capítulo 24, ele é curtinho. E agora peço que nós nos preparemos para receber, não é? A presença do nosso mentor, que irá nos brindar com um aprofundamento do Evangelho da noite de hoje. Muito obrigada. Bem-vindo, querido irmão. Queridos irmãos em Jesus, estamos aqui reunidos para mais um aprendizado, os ensinamentos do Mestre. Sempre que temos contato com os Evangelhos, nos sentimos abençoados, iluminados e sempre agradecidos pelas oportunidades que nos são dadas. E aqui do plano espiritual, a nossa alegria de poder estar aqui é imensurável. Os amigos que nos acompanham aqui da espiritualidade estão todos unidos em vibrações de amor para os irmãos encarnados aqui presentes e também em vibrações de amor para os desencarnados que não puderam estar aqui neste momento. Candeia. A palestrante nos falou sobre candeia. Os mais antigos que tiveram contatos com seus avós, alguns tiveram a oportunidade de terem em suas casas uma luz que não era luz elétrica. E a candeia utilizava de um azeite, de um óleo, que naqueles tempos, nos tempos de Jesus, aqui na Terra, para os pobres deveriam ser assim, de um valor um pouco alto para eles. E a candeia tinha que ser acesa quando a noite chegava. Porque a luz só tem importância quando rompe a escuridão. Traduzindo para o Evangelho desta noite, a escuridão é aquela que é coberta por um véu, às vezes uma nuvem densa, e que precisa ser rompida. O alqueire, ele mede coisas, media tudo que era necessário, porque não havia balanças. E Jesus utiliza esse alqueire, que não deve ser colocado sobre a luz. Mas como eles colocavam o alqueire sobre a luz? Sim, porque quando precisavam apagar aquele fogo pequenininho,
Era com esse alqueire. E a luz se apagava e se economizava o azeite. O alqueire que Jesus nos mostra não é para apagar a luz, não é para apagar aquela chama que existe em nós, a luz do amor, a luz da vida, a luz do conhecimento, a luz da fraternidade. Como vamos sufocar essa luz, indo contra os ensinamentos do Mestre? Não podemos e não devemos. Irradiem a vossa luz. Falamos para cada um de vocês. Nós temos uma luz interior que, se ela estiver sufocada, precisa de ajuda, precisa de esclarecimento, precisa de ensinamentos. E quem está capacitado para ensinar essas crianças, esses adultos, esses jovens, porque a idade cronológica não conta para conhecimento, e a idade da sabedoria não é a idade cronológica. Então, com muito amor, quem ainda pode pedir socorro, pede, mas quem não consegue, resta quem tem a luz do conhecimento para repartir, compartilhar com esses irmãos. É o verdadeiro amor. Compartilhar, sem vaidade, sem bater no peito. Eu sei, eu estudei, eu sou espírita, eu sou católica, eu sou... Não importa. Humildade que a irmã mencionou é aquela humildade da sabedoria. Deixemos a nossa luz também brilhar nas vidas das pessoas que estão à nossa volta, necessitando de luz, de amor, de paz. A luz que não pode se apagar. Quando a luz de fora está muito forte, essa luz se recolhe em pensamentos, em orações, em caridade, porque sob o sol forte não há necessidade dela se manifestar. Usemos, irmãos, um pouquinho da luz que temos, sempre em benefício do próximo. E quando estivermos falando com a pessoa que precisa nos ouvir, que não falemos mais alto, que não falemos com orgulho, com vaidade, mas que falemos, mesmo que seja pouco, que seja com amor, e que das nossas bocas, das nossas palavras, se irradie aquela energia maravilhosa, a energia que rompe barreiras, a energia que atinge, que envolve os corações. Muita paz a todos, muita luz nos seus caminhos. A luz do Cristo, a luz do amor, a luz da fé e da esperança. Paz no mundo, paz no coração. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada ao nosso amigo espiritual pela mensagem tão bonita, tão necessária. Que nós possamos contar com a sua presença sempre e volte quando se sentir pronto ou tiver vontade para nos brindar com a sua sabedoria. E é sob essas energias amorosas do amigo espiritual
que nos brindou com a sua presença, que eu nos convido agora a passarmos as nossas vibrações, elevando os nossos pensamentos mais uma vez à doce figura de Jesus, pedindo a Ele que derrame a sua luz sobre todos nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, a fim de que nós também possamos reforçar a nossa própria luz, por mínima que seja. Mas filhos do Pai como somos, com certeza, todos somos capazes de brilhar, de iluminar, de espargir claridade por onde estivermos, cada um à sua maneira, dentro das suas possibilidades. E é isso que nós pedimos nesse momento ao Pai e aos amigos espirituais aqui presentes, que fortaleçam em nós a capacidade e a coragem de assumirmos que podemos ser candeias vivas, levando onde houver dor, sofrimento, pobreza, injustiça, um mínimo de conforto e consolo. Pedimos então por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos lares em desarmonia, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, os que têm fome, os que têm sede de justiça. Pedimos por todos os nossos irmãos que alimentam no seu íntimo ideias autodestrutivas. Pedimos pelos nossos irmãos do Vale dos Suicidas. Pedimos por todas as crianças nesse planeta, órfãos, ou que se encontram em condição de abandono. Pedimos pela paz, Mestre amado, por todos os países que se encontram em guerra, mas pedimos também que nos ajude, como nosso amigo espiritual pediu e orientou, que consigamos ser pacíficos dentro de nós mesmos. Pedimos, enfim, Senhor, por cada ser vivente deste planeta, por todas as casas como a nossa, a fim de que a sua mensagem possa se espalhar o mais rapidamente possível por esse planeta tão necessitado. Pedimos pela nossa casa, o AMA, e também pedimos, Senhor, que os nossos irmãos espirituais possam fluidificar as águas e derramar sobre nós paz espiritual com as energias que cada um de nós aqui nesse momento necessita para o seu reequilíbrio físico, mental e espiritual. E imensamente agradecidos pela oportunidade de estarmos em contato com o seu Evangelho, Mestre. Nós vamos encerrando essa tarefa com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vossos são o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.